gente já sabe que a microbiota intestinal ela é considerada como um órgão metabólico, com diversas funções importantes para a nossa fisiologia e para a nossa homeostase. Uma delas é a digestão de carboidratos, as fibras não digeríveis, então, através delas, a formação de ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato, butirato, que é importantíssimo, desde fornecimento de energia para as nossas células colônicas, até a formação de anti-inflamatórios naturais, a barreira hematoencefálica, a regulação do que entra e sai na barreira. Também a questão de defesa do organismo, então, o nosso sistema de defesa contra patógenos que vêm através da alimentação e a proteção do nosso organismo, e a produção de uma série de coisas, desde vitaminas do complexo B, vitamina K, neurotransmissores. A gente sabe que a maior parte da serotonina do nosso organismo é produzida no intestino. Então, a gente tem um órgão bastante complexo quando a gente fala de microbiota. Essa microbiota ela se comunica diretamente com o cérebro. Existem vários estudos mostrando isso. Os estudos vêm principalmente de estudos com animais germ-free, em que você faz uma depressão da microbiota deles, e aí você estuda os efeitos de microbiotas específicas que você coloca, ou probióticos ou pré-bióticos. E o que a gente sabe é que essa comunicação ela é bilateral. E ela é feita principalmente por 3 vias. Então, a via nervo vago, que faz uma comunicação cabeada, né? Uma via que conecta diretamente o nosso cérebro ao trato gastrointestinal. E aí tem as vias wireless, que são as vias hematogênica, e a via imune. A via hematogênica, porque aí cai lá na circulação que é produzido no intestino, e a via imune, que é uma via em que se você tiver uma perturbação, por exemplo, da microbiota, que a gente chama de disbiose, você tem ali um aumento da permeabilidade intestinal. Esse aumento faz com que antígenos, restos alimentares, bactérias entrem para as camadas mais profundas do intestino, e aí você deflagra toda uma resposta inflamatória e a produção de citocinas que viajam o organismo e podem, inclusive, chegar ao cérebro causando neuroinflamação. Então, a disbiose ela pode influenciar em vários processos importantes para a psiquiatria. A neurogênese, por exemplo, a gente sabe, através de alguns estudos, que o BDNF ele é modulado pela microbiota. Também a plasticidade sináptica é modulada pela microbiota. A sinalização e a neurotransmissão, uma vez que a gente sabe que existe produção não só de serotonina, mas de dopamina, de GABA e de outros neurotransmissores pela microbiota. A neuroinflamação, como eu acabei de falar para vocês, então você tem um processo desbiótico, produção de citocinas, e você pode, inclusive, ter uma neuroinflamação em virtude disso. E a questão neuroquímica, uma vez que, se você tiver uma alteração dos ácidos graxos de cadeia curta, você acaba tendo ali uma barreira hematoencefálica problemática. Só para vocês terem uma ideia, o escitalopram, desculpe, ele depende desses ácidos graxos para poder entrar no nosso cérebro, né, para fazer o efeito. Então, vejam como é importante a gente ter essa produção. Como que se desenvolve, né, um probiótico? O desenvolvimento do probiótico ele tem, tradicionalmente, uma abordagem top-down. Então, eu observo que ele tem algum benefício e aí eu começo a usar e falo, bom, vamos ver o que vira. Quem inaugurou isso foi o Elie Metchnikoff, que, inclusive, ganhou o Nobel de Medicina lá para 1900, que observou que fermentados faziam bem para a saúde. E aí eles falam, então vamos pegar essa bactéria aqui que fermentou esse troço aqui e vamos dar para ver se isso melhora, então, se isso melhora algum aspecto da saúde. Hoje, o que a gente tem são 2 abordagens diferentes. Então, uma delas, e hoje é de baixo para cima, não é mais de cima para baixo, que é a abordagem fenotípica e a abordagem baseada em alvo. Então, a fenotípica, eu tenho um estudo pré-clínico com animais, então, ou in vitro, ou em ex vivo, que eu vou mostrar para vocês o que é. E aí você, né, percebe que aquela bactéria tem algum benefício, e aí você vai estudar em humanos. E a abordagem baseada em alvo, ela tem a identificação in silico, que é computacional. Então, você tem a predição do que aquela bactéria vai fazer através de dados que vêm da informática, da bioinformática. Então, metagenômica, transcriptômica, toda essa coisa que é carésima. E aí você fala, essa bactéria aqui ela é produtora de GABA. Vamos experimentar nesse povo aqui, ver o que acontece? Então, é uma abordagem um pouco diferente. Hoje, o que a gente tem de probióticos, de psicobióticos, é um problema. Eu não sei, o hospedeiro, qual que é a bactéria que esse cara tem predominando, eu não sei qual é o hábito de vida, eu não sei se esse cara fuma, bebe,
não sei qual a genética, qual que é o background dele. Então, assim, é muito complicado porque a gente não tem ainda um probiótico específico para determinadas condições. E esse é o grande desafio nosso. O que a gente espera para o futuro é que a gente tenha essa medicina mais personalizada, em que eu possa fazer uma avaliação genética, eu possa fazer um sequenciamento da sua microbiota, eu possa juntar todos esses dados e falar para você, talvez esse bifidobactério aqui desse tipo que produz tal coisa vai ser mais interessante. Esse é um estudo do nosso grupo em que a gente fez o estudo dessa combinação de probióticos, lactobacillus helvéticos e o bifidobacterium longo, usando o Chyme. Então, eu apresento para vocês o Chyme. Ele é o simulador de microbiota humana, tá? Do ecossistema da microbiota humana. O que ele faz? Ele simula da boca ao intestino, na verdade, do estômago até o intestino. Então, o estômago, o delgado e os 3 cólons. Esse aparelho aqui é o que a gente tem de mais próximo do que é realmente o que acontece no humano. Então, a gente tem todas as secreções, controle de pH, tem a movimentação peristáltica, tudo controlado pelo computador. E aí a gente coloca a microbiota ali e a gente faz a intervenção. E aí a gente vê o que acontece. A gente pode ir tirando amostras e vendo o que acontece a cada momento. A gente percebeu que na microbiota houve aumento de ácidos graxos de cadeia curta, de produção de GABA, do aumento de firmicutes, que são bactérias bem importantes para a gente, e aumento de secreção de citocinas anti-inflamatórias com a combinação dessas bactérias. Também tivemos diminuição de amônia, dessa outra bactéria que é do grupo das bactérias más, que é a actinobactéria, e também de citocina pró-inflamatória. Então, vejam vocês que a gente tem conseguido estudar o mais próximo possível dos humanos, mas ainda bem distante de dizer, olha, podemos usar e está tudo certo. Eu trouxe para vocês aqui de 1910, vejam que interessante, né? O tratamento da melancolia usando bacilos ácido lático. Então, vejam vocês que não é uma ideia nova, não é tão hype assim. Já se falava disso, não sei se nós estamos voltando para o futuro, mas eu devo dizer para vocês que, estudando isso, né, eu, sim, acredito que existe uma esperança para o futuro, de que isso possa ser mais uma ferramenta no arsenal, mais uma peça desse quebra-cabeça que é a fisiopatologia e a patogenia dos nossos transtornos, que a gente não sabe exatamente, né, o que causa o quê. Então, acredito eu que possa ser o nosso futuro.